Rapaz, ó, o cara vender leite de R$ 1,40, tirar leite de uma vaca dessa, Ronaldo, e vender leite de R$ 1,40, só tem uma coisa, da minha eu não vendo não. Se todos fossem como eu, soltasse o gado, não vendesse leite, esses tanques, esses compradores aí, sabe como é, você pegar um bezerro desse, matar no leite, um bezerro desse com 90 dias de nascido, ó. É melhor criar, gente. É porque o povo já acostumou no leite. Uma vaca dessa você vendeu o leite de R$ 1,40, rapaz. Quando era o leite era para ser mais caro, agora a ração não abaixa. Aí, Ronaldo, vou vender essas vacas. Tem um caça um comprador aí que não vai compensar não. Diz que o leite de R$ 1,40. Olha aqui bezerro, ó. Bezerro filé aí, ó. Pra vocês saberem o que é gado bom, que vocês não sabem, ó.